Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossas vidas nessa noite. Amém? Nesse momento, antes de iniciar a mensagem da palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bom? Depois da oração, eu vou pedir para o Carlos cantar outro hino. E depois do hino que ele irá cantar, nós iremos, então, pregar a mensagem dessa noite, ok? Então, é o seguinte, eu quero dedicar esse momento de oração 12 motivos. O primeiro motivo é pelos que estão fracos na fé. Vamos orar por eles nesse momento. Vocês irão entender porque eu iniciei esse culto, essa mensagem, orando por esses 2 motivos especiais. O primeiro motivo qual é o primeiro motivo? Pelos fracos na fé, ok? E o segundo motivo é pelas pessoas que estão afastadas da igreja, ok? Nós precisamos orar diariamente pelas pessoas que estão afastadas da igreja. E também pelas pessoas que estão fracas na fé, ok? Então, nesse momento, vamos nos colocar de joelho, aqueles que puderem se ajoelhar, e vamos orar por esses 2 motivos de oração. Oremos. Amado Pai que está nos céus, ó Deus, nesse momento, diante da Tua presença estamos para Te agradecer pela Tua bondade e pela Tua misericórdia em nossas vidas a cada instante. Nesse momento, ó Deus, queremos Te agradecer também pela vida, pela saúde e pelo privilégio de estar aqui na Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. Também, ó Deus, nesse momento, colocamos o desejo em nosso coração de interceder por aqueles que estão fracos na fé. O Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade que Teus filhos têm passado nesse mundo. Sabemos, ó Deus, que o inimigo cada dia tem trabalhado para afastar as pessoas da igreja e também, ó Deus, para se iludir com as coisas desse mundo. Mas em nome de Jesus, que nesta noite, essa oração que nós estamos fazendo possa passar desse teto e alcançar o trono da Tua graça, Senhor. E também alcançar aqueles que estamos orando por eles. Em especial, aqueles que estão fracos na fé, que não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de vir à igreja, que em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito venha fortalecer e renovar a sua fé em nome de Jesus. Também, Senhor, Te oramos pelas pessoas que estão afastadas da igreja, as pessoas que uma vez estiveram aqui conosco, hoje estão aí no mundo, sem esperança. Queremos Te pedir que nesse momento as nossas orações alcancem essa pessoa que nós estamos orando por ela. Que onde quer que ela esteja, Senhor, o Teu Espírito Santo possa incomodá-la e ela possa sentir o desejo de voltar à igreja e glorificar o Teu nome. Nesse momento, Deus, Te peço que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que está fora da Tua igreja. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, com a certeza de que as nossas orações serão respondidas, com a certeza também de que milagres irão acontecer e que pessoas que estão fora da igreja, elas irão voltar em nome de Jesus. Nos dá sabedoria para que em algum momento o Senhor nos coloque em nosso coração o desejo de visitar essas pessoas, de conversar com elas, de levar a Tua palavra para elas, que elas possam sentir o desejo
de quando estivermos falando, elas possam sentir o Senhor falando com elas. Portanto, nos fortalece a nós outros na fé, a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, agora o irmão Carlos irá louvar mais uma vez o nome do Senhor. Eterno Criador, Tu és o meu refúgio. Venho buscar Tua face nesta oração. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Para caminhar, as angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Espero em Ti. Mas espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti. As angústias me atormentam, mas espero em Ti. Eu não sei quando vai ser o fim dessa jornada. Peço de Ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em Ti. Espero em Ti, espero em Ti. As angústias me atormentam, mas espero em Ti. Espero em Ti, espero em Ti. As angústias me atormentam, mas espero em Ti. Amém. Louvor, Deus seja louvado, né? Por esses louvores. Bem, irmãos, nesta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para vocês é sobre esse tema aqui, ó, na mira da fé. Tem aquele programa na Novo Tempo, na mira da verdade. Então se prepare que nesse momento você está na mira da fé.
Então, nós iremos estudar a Bíblia falando um pouco da importância da fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vivo num mundo hoje que a cada dia eu preciso que Deus aumente a minha fé. Eu preciso urgentemente que Deus me ajude a renovar a minha fé. Porque o inimigo ele é tão sutil que ele faz de tudo para a gente desanimar na fé. Não é verdade? Você já ouviu essa expressão, as pessoas dizem assim, olha, fulano está desanimado na fé, fulano está fraco na fé. Quando se usa a expressão, quer dizer o quê? Quer dizer que quando a pessoa está desanimada na fé, ou está fraco na fé, isso significa o quê? O que significa? Esmorecendo, né? Está sem vontade de vir à igreja, de ler a Bíblia. Agora eu pergunto a vocês, isso é sério ou não? É muito sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A fé, ela é tão séria, mas é tão séria, que ela é muito falada na Bíblia. E é justamente isso que nós iremos estudar agora. Mas antes, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, e vamos começar a estudar a palavra de Deus, para entender um pouco sobre esse assunto da fé. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 29. Queria iniciar esta mensagem com esse texto que está escrito no livro de João, capítulo 8, verso 29. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também, para acompanhar a leitura junto com vocês, tá bom? João 8, 29. Diz assim, olha, todos acharam? Amém. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrado. Amém? Quem foi que falou essas palavras? Foi o próprio Jesus. Jesus, vocês sabem que Jesus ele é um exemplo de fé, não é verdade? Jesus ele é um exemplo de oração. E ele, em algum momento, quando ele estava ali conversando com os discípulos, defendendo a sua autoridade, a sua missão, aí ele falou, olhe, aquele que me enviou, ele se referia a quem? A Deus. Ele sempre está comigo. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que te colocou neste mundo, ele sempre está com você. Ele nunca vai te abandonar. É por isso que ele diz assim, olha, ele nunca me deixou só. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrado. Agora eu pergunto, o que Jesus fazia para agradar a Deus? O que Jesus fazia para agradar a Deus? E qual era a vontade de Deus? Certo. Ok. Imagine, Jesus, que não tinha pecado, necessitava fazer isso. Imagina nós, que somos falhos pecadores. Então, esse verso aqui, quando eu leio ele, eu fico muito preocupado comigo, porque eu sei que dentro de mim pesa essa responsabilidade, uma vez que eu me batizei, uma vez que eu faço parte da família de Deus, pesa sobre mim essa responsabilidade de fazer o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Tudo que envolve o meu crescimento espiritual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa pontualidade na igreja, isso agrada a Deus? Quando nós chegamos na igreja pontualmente, isso significa, sabe o quê? Que nós estamos tendo compromisso com a causa, com a obra de Deus. Porque
Quando a gente faz os nossos trabalhos seculares, não é? Trabalho, faculdade, essas coisas, nós temos horário para cumprir, para chegar, para terminar. E porque geralmente com as coisas de Deus a gente deixa para segundo plano. Nas coisas de Deus a gente sempre faz de qualquer maneira. Então isso é sério. Então nós temos que nos policiar muito em relação a isso. A maneira como nós estamos tratando as coisas de Deus. A maneira como eu chego na igreja, a maneira como o horário que eu chego, o que eu estou fazendo nos arredores da igreja, que na medida que nós entramos aqui, nós estamos na presença do Senhor, e esse lugar aqui é santo. E tudo aquilo que desvia a nossa atenção tem que apenas focar em um só pensamento, na palavra de Deus. Agora, eu pesquisando um pouco sobre a importância de agradar a Deus, aí eu achei um verso que define bem como é que nós agradamos a Deus. E nós iremos ler esse verso agora, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Esse verso é muito conhecido. Aqueles que conhecem já sabem de cor, e vocês irão entender agora. Hebreus, capítulo 11, verso 6. O que é que diz Hebreus, capítulo 11, verso 6? Que diz assim, olha: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa o quê? Que para agradar a Deus precisamos ter fé. Precisamos ter fé. E como é que está a sua fé? Então, a Bíblia fala, esse livro aqui, o livro de Hebreus capítulo 11, né, especificamente, fala da galeria dos heróis da fé. Aqui conta a história de todos aqueles que venceram pela fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse capítulo aqui fala o que significa ter fé. E no versículo 1 diz assim, olha: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, fé é ter esperança. Fé é ter a certeza de que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. É confiar nas providências de Deus. Então, a Bíblia define assim a fé. Mas eu gostaria também de ler com vocês outras passagens da Bíblia que falam sobre fé. E o próximo verso que nós iremos ler está no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Como falei para vocês, nós iremos ter um estudo da Bíblia, né, sobre fé, e é como se fosse um estudo bíblico, para nós entendermos um pouco a importância da fé na vida de cada um de nós. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Amém? Eu vou abrir aqui também para acompanhar a leitura com vocês. Diz assim, olha, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela... E a pregação pela palavra? Amém? A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Coisa linda, né? Certa vez um menino, ele sempre ia à igreja, e quando ele chegava na igreja, ele chegava com a mão no ouvido. Com a mão no ouvido. Todos os cultos ele ia com a mão no ouvido.
Aí uma vez o pastor estava pregando, aí achou aquilo curioso, né? E ele chamou o menino e perguntou ao menino: meu filho, você tem algum problema no ouvido? Alguma coisa que a gente possa ajudar a você cuidar do seu ouvido? Aí o menino fez assim: não, pastor, eu não tenho nada no ouvido, eu escuto muito bem. É porque toda vez que eu saio de casa, minha mãe diz assim: olhe, quando o pregador falar, você deixe a palavra entrar no ouvido e não deixe sair pelo outro. Aí é por isso que eu coloco a mão no ouvido, para que a palavra de Deus não saia pelo outro ouvido. Interessante, né? Então é assim que tem que acontecer. Lógico que a gente não vai estar na igreja com a mão no ouvido o tempo todo, né? Como aquele garoto. Mas quando eu leio esse verso, eu me lembro que a palavra aqui diz que a fé vem pela pregação. A pregação da palavra de Deus. O salmista Davi já dizia: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Então, precisamos, tudo aquilo que a gente ouve, guardar no nosso coração, porque isso vai fortalecendo nossa fé, vai renovando nossa vida, e quando isso acontece, o grande beneficiado somos nós. Bem, outro verso também que eu queria ler com vocês, está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Efésios, você está no livro de Romanos, aí você adianta mais um pouco a página da Bíblia. Efésios fica depois de Gálatas. Efésios 2,8 diz assim, olha: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Isso vem de quem? Isso não vem de mim, vem de Deus, é um presente de Deus. Então ele diz aqui, o apóstolo Paulo fala assim, olha: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Então, nós não merecemos nada, mas pela fé, nós temos a certeza que a salvação, ela está garantida em nome de Jesus. Então, tudo é movido pela fé. Outro verso também que eu queria ler com vocês, é Tiago, capítulo 5, verso 15. Hoje nós iremos estudar a Bíblia para entender esse assunto tão importante, né? Que é o assunto da fé. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 5, verso 15. Então, a salvação é pela fé, e a oração, para ser respondida, ela tem que ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja o que diz Tiago 5,15, diz assim, olha: e a oração da fé salvará o enfermo. Amém? Coisa linda, né? Isso significa, sabe o quê? Que para a gente orar, temos que ter o quê? Fé. Uma oração duvidosa não é oração de fé. E vocês viram aqui, Hebreus fala o que é fé, né? É acreditar naquilo que não se espera. É acreditar no impossível. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você orar por alguém, ore com fé, com a certeza de que a sua oração, ela será respondida. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E esse livro aqui, para minha surpresa, quando eu estava folheando as páginas desse livro, eu encontrei aqui no capítulo 20 desse livro, que fala sobre fé. E eu achei interessante. O capítulo 20 fala sobre fé. E eu li esse capítulo todo aqui,
e comecei a entender por que Deus quer que eu seja um homem de fé. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, interessante, que me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu aconselho que vocês também adquiram esse livro e leiam. Que diz que a mente deve ser educada a ter fé. Eu achei interessante isso aqui. Essa inspiração, né, da irmã White, né? Que diz assim, olha, a mente deve ser educada a exercer a fé, em vez de nutrir a dúvida, suspeita e ciúme. Somos muito inclinados a olhar os obstáculos como impossibilidades, e é verdade. O ser humano é muito fácil a ser inclinado para as dúvidas, né? Para as incertezas, e nós precisamos exercer a fé. E nós iremos falar, eu vou mostrar aqui para vocês algumas frases sobre fé, e alguns textos também de como nós devemos exercer a nossa fé. Então aqui diz, olha, ter fé nas promessas de Deus. A primeira coisa que precisamos para exercer a fé é confiar nas promessas de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, elas não falham. Temos que ter certeza de que o que Deus promete, Ele irá cumprir. E aqui diz, olha, ter fé nas promessas de Deus, e à frente pela fé, prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias. Muitas vezes nós somos inclinados a ser um cristão de momento. Em um momento nós estamos assim. Em outro momento nós estamos assim. Em algum momento também nós estamos assim. Então é aí que muitas vezes a fé vacila. Então por isso que ele continua dizendo assim, olha, ser governado pelas circunstâncias é uma lição de difícil aprendizado. E nós devemos aprender, né, cada dia. Entretanto, é uma clara necessidade que todo filho de Deus aprenda essa lição. A lição de quê? De exercer a fé. A graça de Deus mediante Cristo deve sempre ser nutrida, pois nos é concedida como único modo de nos aproximar de Deus. É por isso que Jesus falou, né, na sua palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui diz, a fé nas palavras de Deus, pronunciadas por Cristo envolto na coluna de nuvem, teria habilitado os filhos de Israel a deixar após si um tipo de registro diferente. Mas, infelizmente, sua falta de fé em Deus deu-lhe uma história bem acidentada. E um dos piores fracassos do povo de Israel é porque a fé deles vacilaram. Vacilaram na fé. Deixaram de acreditar nas promessas de Deus. Deixaram de acreditar nas providências de Deus. Se esqueceram do poder de Deus na vida deles. E, por consequência, se afastaram de Deus. Então, é por isso que a fé, ela é tão importante que no livro de Lucas 18:8, abra sua Bíblia agora e vamos ler juntos. Lucas 18, capítulo 18, verso 8. Todos os versos que nós falamos sobre fé tem um ponto importante para a gente aprender cada vez mais. E nós iremos ver outros versos agora. E esse próximo verso, que está em Lucas 18:8, diz assim, olha: digo-vos que depressa vos fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o que na terra? Fé. Quando Cristo voltar, como estará a sua fé? Ela estará assim? Estará assim, vacilando? Ou estará assim? Eu vou mais além ainda. Vocês sabem que a nossa vida é incerta, não é verdade? Eu posso estar aqui hoje com vocês e amanhã não posso estar mais. Eu posso dormir hoje e não posso me acordar amanhã. Tantas pessoas morrem dormindo. E se eu morrer hoje, Cristo ele já voltou para mim. Não é verdade?
Cristo já voltou para mim se eu morrer hoje. E se eu morrer hoje, como estará a minha fé? Como estará a minha comunhão com Deus? Então é por isso que o assunto da fé é tão sério, que ela tem que ser renovada, não é somente quando a gente vem para a igreja, mas é cada dia, diariamente. Então, por isso essa advertência. Quando Cristo voltar, achará fé na terra? Quando Cristo voltar, como estará a minha fé e a sua fé? Outro verso interessante também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está no livro de Romanos, capítulo 14, verso 23. Vamos mais uma vez folhear, né, as páginas da Bíblia e vamos ler esse outro verso. Romanos, capítulo 14, verso 23. Esse verso é muito interessante, viu? Romanos capítulo 14, verso 23. Eu irei apenas destacar a última parte do verso, que diz assim, olha: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. Aí ele diz assim, olha, e tudo o que não provém da fé é pecado. Agora o negócio complicou, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível, e aquele que não tem fé, tudo aquilo que não provém da fé é pecado. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é se afastar da presença de Deus. Pecado é cada dia mais você estar mais distante de Deus. E quando o ser humano ele se afasta de Deus, está claro que a fé dele esmoreceu. É por isso que a Bíblia fala o seguinte, que o justo viverá pela fé. Então, vivemos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outro verso também que eu gostaria de compartilhar com vocês é o que está em 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Esse verso também é bastante conhecido. Eu irei abrir aqui também nesse livro para a gente ler. 1 João, capítulo 5, verso 4. Amém? Diz assim, olha: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Interessante, né? Viu como é importante ter fé? Porque a vitória que vence o mundo, aqueles que são vitoriosos, aqueles que são homens e mulheres de fé. É por isso que a Bíblia ela fez questão de deixar reservado em Hebreus capítulo 11 os heróis da fé. Porque a fé ela é importante para mim e para você. Bem, eu separei aqui algumas frases, eu gostaria de terminar com essas frases aqui. Algumas frases sobre fé. A primeira, alguns dizem que a fé é o segredo da vitória, não é verdade? E a gente viu aqui agora. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra frase. Esses dias aí mandaram uma mensagem pelo Zap e eu achei essa mensagem interessante, que diz assim, olha: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Amém, né? Eu achei interessante essa frase que fala sobre a importância da fé. Outro texto, que justamente eu tirei desse livro aqui, ó, que é esse capítulo da fé que eu falei para vocês. A fé é um ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e o controle de Jesus Cristo. Ou seja, ter fé é se entregar ao controle, a sua vida ao controle de Jesus. Interessante, né? Outra frase também interessante. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que aqueles
aquele que nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Deus, ele conhece o que é para o nosso bem. E é por isso que ele nos ajuda a exercer a nossa fé, para entender a vontade dele na minha vida, na sua vida. Outro texto. Fé é um dom de Deus a todos os homens. E eu peço cada dia a Deus que ele me dê esse dom, de ter mais fé nele, de confiar mais nele. Outra frase. A fé serve para que os milagres aconteçam do jeito que Deus quer. Não é verdade? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, mas muitas vezes não é o que Deus quer para mim. E a gente tem que ser humilde pela fé em aceitar a vontade de Deus. E é por isso que aqui diz, olha, a fé serve para que os milagres aconteçam do jeito que Deus quer, na minha e na sua vida. Outra frase, a fé é simples em sua operação, mas ela é poderosa em seus resultados. Não é verdade? Aqueles que exercem realmente a fé podem perceber que os resultados são poderosos. Poderoso o que Deus faz, né, através da fé. Outra frase. A fé nos dá a certeza de que aqueles que possuem jamais serão decepcionados. Amém? Então, se você realmente tem o desejo de cada dia pedir a Deus que aumente a sua fé, tenha certeza que ela nunca irá decepcionar você. Vocês lembram, existe uma passagem na Bíblia, e eu vou ler com vocês agora, que está no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Essa passagem aqui, quando eu li ela a primeira vez, me chamou a atenção. Mateus, capítulo 17, verso 19 e 20. Jesus, ele repreendendo os discípulos porque a fé deles era pequena. Aí veja o que diz o texto aqui. Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Agora o verso 20. E ele, Jesus, respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Interessante, né? Jesus comparou a fé aqui como uma semente de um grão de mostarda. Você já viu uma semente de grão de mostarda? Alguém aqui já viu? Já viu? É bem pequenininha, né? Eu fico imaginando, misericórdia. Já pensou, a fé da gente, o que é comparada? E significa, sabe o quê? Que eu acho que minha fé não atinge um grão de mostarda ainda. Mas aí eu fiquei pensando em outro detalhe. O que um grão de mostarda pode fazer? Aí veja o que diz lá agora, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 13. Volta um pouquinho agora. Mateus 13, 31 e 32. Justamente a parábola do grão de mostarda. E eu achei interessante, né? Diz assim, olha, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade o menor de todas as sementes. Está vendo aqui? Aí eu fico pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. O grão de mostarda é menor do que todas as sementes, e Jesus comparou a fé, se pelo menos sua fé fosse o tamanho de um grão de mostarda. Mas veja o que diz o verso, mais adiante. De todas as sementes da semente, e crescida, é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham-se nos seus ramos. Amém? O grão de mostarda é pequeno, é menor que toda semente, mas quando ela cresce,
que acontece? Ela se torna grande, se torna maior de todas as hortaliças, ela se destaca e ainda serve para que os passarinhos façam ninho nela. Eu fico pensando, Senhor, eu sei que o Senhor comparou a minha fé como um grão de mostarda, mas eu quero que essa fé cresça e se torne uma árvore frondosa e que dê muitos frutos. Eu necessito, Senhor, que minha fé cresça cada dia. Você lembra da história do centurião? A gente até cantou aqui no início, não foi? O hino de Daniel Lidick, que disse que o centurião ele fez assim: Senhor, olhe, eu não sou digno, sou vá na minha casa, apenas com a sua palavra, e meu servo será curado. Aí Jesus olhou assim e admirou a fé daquele homem. E disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem em todo Israel eu achei uma fé como essa. Veja, o homem, ele não era do povo de Deus, mas a fé dele chamou a atenção de Jesus. E significa que aquele homem ele tinha mais fé do que o próprio povo de Deus. Já pensou? Como o negócio é sério? Nem em todo Israel eu achei uma fé como essa. Você lembra daquela mulher Ciro-Fenícia, que ela foi pedir para que Jesus curasse a filha dela, e Jesus disse assim: olha, não é bom, né, que os cachorros comam, né, e ela falou assim: mas não tem problema não, eu como das migalhas que caem de sua mesa. Aí Jesus olhou assim: mulher, grande é a tua fé. Já pensou? Jesus elogiou a fé daquela mulher: olha, grande é a tua fé, porque ela confiou na certeza que Deus ia fazer um milagre na vida da sua filha. Então eu fico imaginando, será que Jesus um dia ele pode dizer isso comigo, com você? Em toda a igreja do aeroporto eu não achei um homem de tanta fé como Marcos. Já pensou, Marcos? Em todo o povo de Israel eu não achei uma mulher de grande fé como Ivanete. Já pensou, Ivanete? Eu fico imaginando, né, a importância da fé. É tão importante que Deus ele fez questão de falar na sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, completei a carreira, guardei a fé, porque eu tenho certeza que a partir de agora a coroa da justiça está garantida, não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a volta de Jesus. Que a cada dia, irmãos, em nossa vida cristã possamos ter essa certeza de que a nossa fé ela necessita ser renovada diariamente, e que aquilo que a gente leu aqui hoje possa nos dar certeza de que precisamos cada dia aumentar a nossa fé, porque, como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, mas em compensação, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se eu perguntar a você agora, antes de sair da igreja, se eu perguntar assim: como é que está a sua fé? O que você me diria? Não precisa responder, mas reflita o grau que está a sua fé hoje, para que um dia possamos ter a certeza que quando Cristo voltar, nós possamos estar prontos para ir com Ele. Amém? Agora vamos concluir o nosso culto cantando o hino Me Cura, Senhor. Precisamos diariamente pedir a cura de Deus para os nossos males espirituais e para que a nossa fé seja renovada a cada dia. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aleluia. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Toma, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Amém? Eu necessito de uma bênção nessa noite. Uma bênção de ser curado pelo Senhor. Tanto da cura física como uma cura espiritual. A mulher que sofria 12 anos com hemorragia, ela um dia teve um encontro com o Senhor. E qual foi a fé dela? Foi pelo menos tocar nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu esse toque. E a Bíblia fala que quando Jesus perguntou quem me tocou, e a mulher ficou um pouco assustada, a Jesus falou para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Que nesta noite, ao sairmos daqui, possamos ter a certeza que a tua fé vai fazer milagres. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado por alguma bênção que aconteça na sua vida, mas uma coisa eu sei: vai-te em paz, porque com certeza a tua fé pode fazer milagres em nome de Jesus. Oremos. Amado Pai que está nos céus, ó Deus, estamos gratos a Ti, porque nesta noite aprendemos a importância de exercer a nossa fé a cada dia. O Senhor sabe, ó Deus, quanto nós precisamos melhorar, quanto nós precisamos cada dia mais aprender acerca da Tua palavra. É por isso que a Bíblia fala que o primeiro passo para exercer a nossa fé é pela pregação da palavra de Cristo. Que essas mensagens que nós ouvimos nessa noite, ela possa entrar na nossa vida e possa fazer morada em nosso coração, na nossa mente, e possa, ó Deus, transformar a nossa vida. Queremos sair daqui com a certeza de que hoje a nossa fé ela foi renovada. E que nesta noite nós tivemos um encontro com o Senhor, porque pela fé nós cremos
que o Senhor esteve presente em nosso meio. E pela fé também, ó Deus, nós cremos que o Senhor irá enviar os teus anjos para nos levar em paz aos nossos lares. Essa semana é desconhecida para nós, mas uma semana que pela fé nós cremos que ela vai ser abençoada, porque o Senhor estará no controle de nossas vidas, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.